Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista e com o Colégio Objetivo. E também pelas redes sociais, Malu. Isso mesmo, Silvia. Nosso programa pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. Bom, entre tantos assuntos que a gente sempre coloca aqui no Duas na Tri, a partir de hoje nós vamos falar sobre as profissões e os novos arranjos. A cada programa traremos especialistas que falem o que está mudando ou o que vai mudar num futuro próximo em cada profissão. Exatamente, Silvia, saber o que muda daqui para frente nas profissões. Sejam elas na área da medicina, do direito, do jornalismo, né? Porque tem um futuro aí descortinando, né? Porque muito se fala que algumas profissões, né, vão acabar. Por causa justamente da tecnologia. Mas o que eu estou sentindo, Malu, e a gente vai analisar aqui cada semana trazendo uma profissão, o que eu estou sentindo é que cada profissão está tentando se adaptar, está tentando se reinventar e a tecnologia está sendo usada a favor. Exatamente, não será o fim de cada profissão, mas sim um novo passo, um novo momento das carreiras. Por exemplo, você falou, a gente estava conversando antes de entrar no ar, da medicina. Exato. Não vai acabar, né? Nós estamos usando as imagens para poder fazer o que a gente tem medo é assim, de começar só a usar as imagens e não ter mais o contato paciente. Exatamente, Silvia. Mas como é que fica a sensibilidade do olhar humano diante dos novos desafios tecnológicos? No programa de hoje, na série As Profissões e os Novos Arranjos, vamos analisar a realidade tecnológica na área do direito. Muito bem. E além disso, olha só, vamos receber os alunos olímpicos do Colégio Objetivo. Só para vocês terem uma ideia, até agora já são 7.064 medalhas conquistadas. Esses são os destaques do Duas na Tri de hoje, que está só começando. Fique ligado, porque o nosso compromisso é com a educação. Até já. Bom, seguindo o exemplo da Unicamp, a Universidade de São Paulo, USP, e a Estadual Paulista, Unesp, pretendem abrir vagas olímpicas, aquelas destinadas a alunos com medalhas em competições científicas, como as de matemática, física e química. A nova modalidade de seleção faz parte de uma tendência de diversificar formas de ingresso nas instituições paulistas. Estudantes que optarem pelas vagas olímpicas não precisam fazer os testes tradicionais. Basta apresentar os prêmios e o histórico escolar. 18 Olimpíadas serão consideradas nessa modalidade. Quanto mais dourada a medalha, maior a pontuação. E prêmios e torneios internacionais aumentam a chance. Para as universidades, atrair os medalhistas ajuda a enriquecer e diversificar o ambiente acadêmico. São, em geral, alunos de alto desempenho, habituados a longas jornadas de estudo e a enfrentar desafios. Todos com potencial para se tornar futuros pesquisadores. O Colégio Objetivo tem mais de 7.000 medalhas olímpicas conquistadas em várias modalidades. E cada vez mais esses alunos, considerados especiais, são valorizados e incentivados. E alguns deles estão aqui. Vamos conversar com os alunos que participarão do YPT na Polônia, de 6 a 13 de julho. Eu quero começar com o Guilhermo Cutrim Costa. Tudo bem, Guilherme? Obrigada. No ano passado, você conquistou a medalha de prata na China, é isso? Exatamente. Eu tive a oportunidade de defender o Brasil lá na China, na YPT, e consegui essa medalha de prata, não que foi a melhor colocação do Brasil naquele torneio até então. Olha Muito só! Bem. Então já temos um experiente aí para a Polônia. Exatamente. Né? Enzo Serrano Barbosa, também cursando aí a terceira série do ensino médio do Colégio Objetivo Integrado. Obrigada, Enzo, pela sua presença. Obrigada por ter vindo. Que isso, eu que quero dessa oportunidade. Legal. E vamos conversar também com os alunos que tiveram excelente desempenho na Olimpíada Paulista de Física, a OPF. Alessandro da Cunha Menegon, que é da segunda série do ensino médio do Colégio Objetivo Integrado. Obrigada, Alessandro. Tudo bem, Tudo Alessandro? bem? Obrigada. Prazer enorme estar aqui de novo. Que legal, que legal. O Levi Abiel Henrique Pessoa, que é do 8º ano do ensino fundamental do Colégio Objetivo. Levi, obrigada pela sua presença aqui. Obrigado eu.
Legal. E ao professor, ilustre professor Ronaldo Fogo. E técnico, né? Mais uma vez aqui presentes, né? Doutor Ronaldo Fogo. Muito bem, professor. Obrigada pela sua presença aqui. Ah, muito bom. Sempre falar de educação é bacana, estar aqui com esses meninos, nossos alunos. E vamos conversar bastante aí sobre esse pioneirismo da Unicamp e das outras universidades que estão seguindo o mesmo caminho aí. Exatamente. E eu quero começar, Ronaldo, com você para ajudar a puxar a conversa. Ronaldo, qual é a importância de ser um aluno olímpico? Qual é a vantagem e a importância de ser um aluno olímpico? Bom, a Unicamp já mostra um caminho a respeito do trabalho que esses meninos fazem ao longo de vários anos, né? Porque eles começam muitas vezes no ensino fundamental, já se dedicarem a Olimpíadas, a uma determinada matéria, seja física, matemática, química, e ficam realmente durante muitos anos estudando com profundidade esses assuntos. Então, nada mais lógico e merecedor do que, por exemplo, o que a Unicamp está fazendo, né? De pegar esses alunos que já se mostraram, né, aptos e capazes, ganhando medalhas nacionais e internacionais, e premiá-los, né? Abrir essa oportunidade de que eles ingressem na universidade sem fazer as tradicionais provas, né? Por quê? Porque eles já mostraram, né, capacidade e habilidade ao longo de alguns anos. Então, isso realmente só temos que parabenizar a Unicamp por ser pioneira aqui no Brasil, mas isso no mundo já é algo corriqueiro, né? Quer dizer, o Brasil está atrasado em relação a isso, na valorização de um ensino que começa lá de trás. Muitas vezes, quando um aluno, por exemplo, vai fazer um intercâmbio, um dos pontos principais do currículo é o currículo escolar, né? Como é que ele foi desde a primeira série. Então, isso aí realmente é um prêmio. Você Verdade. estudou bastante, você foi super bem, você é um aluno olímpico, você merece entrar e escolher. Aliás, deveria escolher a faculdade que quer entrar. É verdade. Nossos alunos já sabem disso, porque nós temos uma cultura olímpica de praticamente 20 anos, né? Que nós participamos de Olimpíadas científicas, temos um projeto olímpico muito forte dentro do objetivo. Então, nossos alunos já sabiam que uma medalha, seja ela de bronze, de prata, de ouro, numa Olimpíada Internacional, abre portas importantes. Nossos alunos têm conhecimento de que uma medalha, por exemplo, que o Alessandro ganhou o ano passado na Olimpíada Internacional Júnior de Ciências, como o Guilherme estava comentando sobre o Torneio Internacional dos Jovens Físicos, a Copa do Mundo de Física, são medalhas que vão abrir portas nas melhores universidades do mundo. Do mundo, né? E a gente agora fica feliz que as universidades brasileiras, com um certo atraso, como a Silvia comentou, também partem para esse tipo de seleção. Ou seja, pegar os melhores que se mostraram melhores ao longo de vários anos e trazê-los para os seus quadros. Ronaldo, até porque isso é uma coisa importante, porque muitos alunos estão indo embora, né? É verdade. A demanda é muito grande. verdade. Todo mundo saindo, estudando em outras universidades e nós estamos perdendo nosso talento. Eu vi isso acontecer. Na verdade, isso aconteceu na frente dos meus olhos. Porque os nossos primeiros alunos olímpicos lá atrás, né, iam estudar na Universidade de São Paulo, na USP, nos melhores cursos. Porém, com o passar do tempo, eles perceberam que com essas medalhas, não só as melhores universidades brasileiras estavam ao alcance deles, mas as melhores universidades do mundo. Então, hoje nós temos alunos espalhados por MIT, Harvard, Politecnique, enfim, as melhores do mundo. Isso. São alunos que fizeram um projeto olímpico sólido dentro aqui do objetivo, fizeram uma carreira olímpica muito bonita e que hoje estão trabalhando como pesquisadores nas mais diversas universidades, das mais importantes do mundo. A gente pode conversar, bater um papo e dar vários exemplos aí para vocês. Olha Muito que bem. interessante. Alessandro, eu queria começar com você também perguntando o seguinte: como é que desperta o aluno olímpico? Bom, desde que eu estava no 6º ano, né, a gente começa a ver que o ensino padrão da escola, né, aquilo que está na apostila, aquilo que as provas cobram, é uma coisa que não é tão difícil. E se a gente se ater só aquilo, começa a perder o interesse pela escola, né? E fica sem motivação. Então, nas Olimpíadas, a gente tem um ramo para poder pesquisar coisas novas, aprender coisas muito legais, assim. Desafio, né? Desafio, né?
Quer dizer que chega a ponto de você olhar o currículo e falar, isso aqui está muito fácil, eu preciso de procurar alguma coisa difícil, é isso? Olha que incrível. Aproveitando isso que o Alessandro falou, é verdade. Às vezes, esse é um fator que os pais até devem ficar muito atentos. Que às vezes o filho começa a se desinteressar pela escola, e não é porque o assunto está muito difícil, etc., porque está muito simples para ele. Olha. Ele está precisando de desafios. Então, às vezes, é um sinônimo de superdotação. Um certo desinteresse por coisas muito banais. E os pais podem achar que não é, né? Pode Que achar, tá meu com filho preguiça. com preguiça, com dificuldade, quando não. Ele simplesmente acha aquilo tão banal que ele se desinteressa. Olha que interessante Então, isso. é por isso que, às vezes, esses projetos olímpicos vêm resgatar esses alunos, porque eles estão a todo momento sendo desafiados. E eles gostam disso, né? Eu gosto desses projetos, desse nosso projeto olímpico, na área de Olimpíadas Científicas, porque a gente, durante muito tempo, as escolas tiveram projetos olímpicos na área de esportes. Então, o aluno se É verdade. se dedicava, É verdade. era bom de futebol. É. Então tinham as Olimpíadas, os Isso, jogos isso. nacionais, regionais. Então, basquete, futebol, etc. e tal. E o aluno que gosta de matemática? E o aluno que gosta de física, que quer verdade. ficar estudando ciências? Como é que a gente desafia esse aluno? É nesse contexto que as Olimpíadas se inserem e eu acho que faz um papel fantástico. Sensacional. Guilherme, e para você, como é que o aluno medalhista despertou em você? Bem, eu segui uma trajetória semelhante à do Menegon, em que eu realmente... Eu sempre gostei muito de ler, assim, muito interessado em descobrir coisas novas, e eu vi que o ritmo em que as coisas novas chegavam para mim, se eu fosse acompanhar só o currículo normal da aula, era muito lento. Eu queria realmente ter esses novos desafios. E eu acho que as Olimpíadas Científicas têm esse papel de realmente fazer você procurar algo a mais, e você, por exemplo, na Olimpíada, minha Olimpíada favorita, na São PT, o Torneio Internacional de Jovens Físicos, é uma Olimpíada que você não tem que fazer algo que é acima do ensino médio, você tem que desenvolver uma pesquisa totalmente nova, uma pesquisa que não existe ainda. Então, realmente, essa busca por um desafio e por um conhecimento, um engajamento que ainda não existe hoje. Então, eu acho que esse aspecto de você querer sempre aprender mais e se superar também. Isso que me levou nessa trajetória. Você vê só pelos depoimentos dos dois que Já são dá. alunos diferenciados, né? A gente já sente que são alunos diferenciados. Com certeza, né? E isso que o Ronaldo puxou também para os pais olharem para isso, né? Porque, por exemplo, Muito importante. você tem 13 anos, né? 13 anos. 13 anos, né? Como é que conta o exemplo Levi. dos seus pais. Como é que seu pai e sua mãe, como é que eles fizeram para ver que você já era um aluno medalhista ou que tem vocação para ser um aluno medalhista? Acho que, basicamente, antes eu estava na escola pública e, era um negócio muito básico pra mim, então eles perceberam que eu precisava ir num nível além, aí me colocaram no objetivo. E aqui já perceberam a minha... Que eu tinha Vocação. minha vocação pra fazer todas as Olimpíadas e eu tô onde eu tô agora. Bacana, que teve os pais atentos, Atentos. né? Sim, exatamente. E é muito importante essa atenção dos pais. E a gente tem vários casos aí que, às vezes, alguns alunos que procuravam as Olimpíadas Científicas, né? E não tinham, assim, um desempenho em sala de aula tão bom, eram até criticados. E, de repente, nas Olimpíadas, eles encontravam os pares, encontravam afinidades, amigos que gostavam das mesmas coisas e começaram a se aprofundar e a estudar cada vez mais e se encontravam. Então, é um nicho muito importante e uma observação que os pais, os professores devem ter de maneira aguçada para perceber coisas como que o Guilherme e o Alessandro comentaram. Às vezes, a coisa estava tão banal para eles que eles viravam as costas. E pro Levi também. Exato. A mesma coisa para todos. Viravam as costas para o que estavam sendo dado, porque para eles era muito trivial. E isso poderia, em sala de aula, né, sugerir um posicionamento antipático perante Quase o um professor. Desinteresse Quase um total. desdém. Quando, na verdade, o que eles estavam precisando era o quê? Serem Olha só. resgatados por um desafio, um algo a mais conhecimento e cada vez mais É difíceis. um né? novo olhar, realmente. E você, Enzo? O meu relato é um pouco diferente dos dois, eu acho que ele poderia acrescentar bastante coisa, inclusive na oportunidade que eu tive, né?
Eu sempre estudei em uma escola pequena. Eu não sabia da existência de Olimpíadas Científicas de quando eu era pequeno. E eu nunca fui mal assim na escola, eu tinha uma facilidade. Porém, o tempo que sobrava eu ocupava jogando videogame, vendo televisão, essas coisas. Igual todos os seus pares. Porém, quando eu entrei no Objetivo e me ofereceram essas Olimpíadas Científicas, que eu não tinha conhecimento ainda, aquilo foi realmente o que eu precisava para ter interesse em uma coisa nova. Aquilo me desafiou e eu aceitei esse desafio primeiramente por uma experiência nova, assim. Eu gosto de aceitar coisas novas para ter experiências diferentes. E quando eu aceitei isso e eu vi o resultado, eu queria mais. Você descobriu realmente, esse é o meu caminho. E ainda depois, né, eu até não tinha tanto interesse quando eu tive no primeiro ano do ensino médio, que eu achei a Olimpíada que encaixava perfeitamente nas minhas expectativas, no que eu espero de mim mesmo, né? Que é o próprio torneio de Internacional de Jovens Físicos, que é o que eu realmente gosto, assim. Eu acho que é uma pegada única, assim, da Olimpíada. Olha, que interessante isso que o Ronaldo falou de estar entre os seus pares também na hora do conhecimento. Você acha que isso também influencia aí o seu desempenho? Você está junto, né, com as pessoas que estão olhando para o mesmo lado. A estar ao lado do Guilherme, por exemplo, deve facilitar a vida, não? Claro, sem dúvidas. É sempre um aprendizado imenso, né? Estar com pessoas que podem até ser melhores que você num assunto, você é melhor em outro, e vocês compartilham esse conhecimento e os dois acrescentam no conhecimento dos dois. É algo muito construtivo ter amigos nessa área. Né? E eu vejo isso muito na YPT. O Guilherme me ajuda absurdos na YPT. Vai crescendo. Sabe, Silvia, eles estão falando desse torneio, né? Você percebe até um brilho no olhar deles, porque talvez para a pessoa que está nos ouvindo não saiba detalhezinhos, mas é um torneio que é um torneio em grupo, onde você tem que interagir de uma maneira completamente diferente das Olimpíadas tradicionais. Isso nós estamos falando de YPT. Do IYPT, onde eles vão defender o Brasil lá na Polônia, né? Então é um torneio em que eles têm que fazer um trabalho em equipe, um aluno ajudando o outro no seu trabalho dentro do laboratório, fazer um trabalho de pesquisa muito grande, depois eles têm um trabalho de oratória, de apresentação desse trabalho, de defesa desse trabalho, argumentação. Eles vão fazer, por exemplo, agora na Polônia, a apresentação do trabalho em inglês. E vão fazer a discussão do trabalho em inglês, chamado Physics Fight. Então, eles vão discutir com alunos do mundo todo os trabalhos que eles fizeram. Os trabalhos deles serão criticados e eles terão que argumentar e defender o seu trabalho. Toda essa arguição é feita em inglês, ou seja, um torneio de altíssimo nível, né? E esses meninos estão preparados para isso, praticamente para fazer uma defesa de tese. E como é que vocês se preparam? Bom, primeiro que... Já faz um bom tempo, né? Que já está faz um preparando. bom tempo. E é todo dia, assim, no laboratório, trabalhando nos slides, fazendo teoria, estudando artigos científicos que a gente tem que pesquisar por nossa conta, né? São artigos que muitas vezes não são didáticos, a gente gasta um bom tempo aprendendo eles. A gente também tem que gastar muito tempo fazendo experimento, porque o experimento nunca dá certo de primeira, né? Até é muito legal isso. Tentativa e erro. É um pouco isso, É bem né? isso, de vez em quando. Porque o que tá nos livros é sempre muito certinho, sempre dá certo, mas você vê que na realidade Manu, não é você tá se identificando com o YPT, hein? Eu tô. Tem tudo coisa muito certinha, a Manu não gosta. É verdade. Na realidade, de fato, é assim, né? E depois de todo esse trabalho de pesquisar e fazer os próprios experimentos, você tem que treinar a sua apresentação e a argumentação, que é algo incrível, assim. Você se emociona, você vira o seu trabalho na fight. Eu posso Essa dizer, foi a né? primeira vez que você participou, né, agora? Não, foi Não. a terceira tentativa. Aqui? Nossa. Mas vai ser a primeira vez internacional. É a primeira vez. Que legal. O Guilherme não, né? Já é um veterano, já. Já é um Também é minha senior. terceira Olimpíada. Ajuda, Guilherme, já ter essa experiência internacional? Ajuda muito, porque você já sabe meio como é que é a regra do jogo. Então você já traz um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais das manhas do que... Você tá na hora discutindo com outra pessoa o que fazer nesse momento. Isso é uma das coisas que eu gosto muito da YPT, que é uma Olimpíada muito o mundo real, assim. Você tem que produzir um trabalho de verdade. Você tem que começar um trabalho físico, assim, apresentar um projeto de uma explicação de uma coisa física mesmo.
fazer uma modelagem teórica, mas você acaba apresentando um projeto inteiro. E depois Novo, né? Que não existe ainda. Não Novo existe. e do mundo real. Isso, e do mundo real. E você pega isso, você tem que expor, assim como você teria que expor, por exemplo, uma proposta de um produto, um pitch de um produto para uma pessoa. Tá. E você tem que convencer outra pessoa Vender o produto. Exatamente. Eu tenho que vender o meu peixe para as outras equipes. Eu tenho que falar, essa minha teoria está correta, eu fiz isso aqui corretamente, e isso realmente explica o fenômeno. Então, é uma Olimpíada que não só, ao meu ver, te prepara para o mundo real, mas também te prepara para você realmente tentar descobrir a verdade nas coisas, nesse aspecto. Em que você realmente consegue analisar a evidência, ver realmente qual é a explicação das coisas. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante das Olimpíadas de Física, em especial, que você consegue esse novo sentido, por assim dizer. Muito bem. O Gostaria de não, adicionar pode um falar, pouquinho. pode falar. O Guilherme disse sobre a proximidade com a realidade da YPT. Gostaria de adicionar que, tipo, na vida, você nunca vai conseguir sobreviver sozinho. Você sempre vai precisar de pessoas ao seu lado te ajudando. E a YPT te dá essa oportunidade de trabalhar com as pessoas. E nunca é um trabalho limpo, né? Sabe? Você vai ter brigas, discussões. Você tem que aprender a lidar com isso. E você tem que conviver com essa pessoa e não perder a amizade, principalmente, né? Ah, que interessante. Todo trabalho em grupo, né? Você, quando convive, tem conflitos. E eles aprendem, desde essa idade, né? Porque são jovens, a enfrentar esses conflitos, os problemas que surgem, né? Em qualquer tipo de relação, né? Eles são 5 jovens lutando ali por uma equipe, e esses conflitos aparecem e eles são convidados a superarem todas essas Sem mimimi, né? Não Mas tem assim, mimimi. ó, é que nem futebol. Quando tá em campo, tem chute, tem briga, saiu do campo, vai tomar alguma coisa. É ou não é? Exatamente. Ô, Silvio, eu queria lembrar aqui também da Mariana Banhi, né? Mariana Banhi foi uma aluna do Objetivo, né? O Ronaldo, eu Também até queria uma- que você falasse um pouquinho sobre uma- ela para que a gente possa Sim. mostrar um vídeo que a Mariana gentilmente fez para nós, e ela mandou para gente ontem, já tarde da noite. A Alessandra recebeu o vídeo, cuidou, editou, e eu queria que você falasse um pouquinho dela antes da gente chamar o vídeo, Ronaldo, rapidamente. Claro, a Mariana também é uma aluna olímpica, veio trabalhar com a gente muito cedo nas Olimpíadas de Física, depois acabou se dedicando mais à parte de robótica, tem uma carreira olímpica muito bonita. E aí, voltando lá naquele nosso começo, né, do programa, a Mariana é um exemplo clássico, né, do que uma carreira olímpica propicia a um aluno. Porque a Mariana, ela vai nos contar em mais detalhes, certamente, mas entrou na Unicamp, que é uma das melhores universidades do mundo também, não, mas do Brasil com certeza, né? E exatamente pelo projeto olímpico. Ela não fez o teste tradicional, né, o vestibular tradicional, foram as medalhas olímpicas e o currículo dela que permitiu com que ela esteja hoje na Unicamp. A gente vai ver as palavras. Tá, Parabéns. vamos pedir para rodar aí o VT7. Vamos ver. Oi, meu nome é Mariana, tenho 18 anos e eu estou fazendo engenharia elétrica aqui na Unicamp, passei por vagas olímpicas. A Unicamp é uma ótima universidade, ela é muito renomada e ela é um grande destaque, tanto nacional quanto internacional. E então, entrar aqui sempre foi um grande sonho, um grande objetivo, eu sempre almejei estudar aqui. E quando eu descobri que a Unicamp ia oferecer vaga para aluno olímpico que participa e ganha a competição, né, e Olimpíadas, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito animada, porque eu já era aluna olímpica. E eu achei muito interessante essa inovação, né? Porque esse é o primeiro ano que eles disponibilizam vagas olímpicas, né? Vagas para alunos olímpicos. E eu achei muito interessante, achei muito inovador esse novo jeito de entrar na universidade através das Olimpíadas. As Olimpíadas sempre foram muito importantes para mim, porque me ajudaram bastante no ensino médio. Vários assuntos que eu vi no ensino médio, eu percebia que eu já tinha visto em Olimpíada, que eu já tinha entrado em contato, já tinha estudado por causa das Olimpíadas. E o próprio trajeto, o próprio caminho, a própria experiência que a Olimpíada proporciona, eu acho que é extremamente engrandecedor. Desde a parte de estudos, em que você tem que estudar para uma prova, ou construir, desenvolver algum projeto, é super engrandecedor, porque você está estudando uma coisa que você gosta, uma coisa que você tem grande interesse, que você quer saber mais sobre. Então, sabe, é muito bom você desenvolver esse pensamento, entrar mais em contato com todos esses assuntos.
A própria prova também, ou competição, eu sempre vi, na verdade, prova de Olimpíada não muito como uma avaliação, mas mais como um momento para você engrandecer mais ainda esse seu pensamento, sabe? Desenvolver melhor as suas ideias, todo o seu conhecimento que você acumulou, porque você normalmente tem mais tempo em prova de Olimpíada, então é muito gostoso ficar quebrando a cabeça para desenvolver e para chegar a algum resultado. Ou nas próprias competições, que nem de robótica, em que você conhece pessoas que também estão interessadas em aquilo que você, por aquilo que você também tá, sabe? Pessoas que têm interesses em comuns, que têm vontade de ajudar, de crescer, de desenvolver coisas maiores, melhores. Se eu fosse dar uma dica para alguém que está querendo, sei lá, entrar por Olimpíada Científica, eu diria para você focar em uma Olimpíada que você tem grande interesse, focar naquilo que você quer aprender, que você um assunto que você quer desenvolver, um assunto que você quer saber mais sobre, enfim. Vai atrás disso, vai atrás dessa sua paixão, porque todas as outras coisas vão vir organicamente. Eu sou muito grata pelo objetivo, por tudo que ele me proporcionou, por tudo que ele me ofereceu, tanto didaticamente, os professores, toda a estrutura, todo o apoio que eu tive, por todo mundo que confiou em mim. Eu sou muito, 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 muito grata. Boa sorte para vocês que estão querendo entrar, então, por Olimpíada. Vai dar tudo certo. É isso. Maravilha, obrigada, Mariana Banha, que está lá na Unicamp, né, fazendo engenharia elétrica. É isso aí. Agora, o começo, ela falou, o começo da Mariana foi justamente Olimpíadas de Física, né? Foi o início deles. Exatamente. Por exemplo, agora o Levi está começando a carreira, aliás, já podemos dizer que começa de uma maneira muito vitoriosa, né? Porque o Levi conseguiu, 1 ou 2 finais de semana, né? Uma medalha de ouro na Olimpíada Paulista de Física, né? Todas as escolas aí do estado de São Paulo, as melhores escolas do estado de São Paulo, pelo menos, e o Levi conseguiu não só uma medalha de ouro, que já é um fato extremamente importante, mas ganhou ainda uma medalha, uma honraria, que é a medalha Shigeo Watanabe, né? Como melhor aluno do ensino fundamental. Ou seja, ele a Unicamp já deve estar de olho nele, porque ele começa muito bem, né, Levi? Ô, Levi. Fala um pouquinho aí, Levi, pra gente. Essa sua experiência aí, esse mérito todo. Eu fiquei bem feliz na premiação. Eu não esperava por um prêmio tão grande. E eu fui também bem motivado para estudar mais pelos meus pais e pelos próprios professores mesmo. O Polaco e o Dalarme também. Me incentivaram bastante. E eu fiquei feliz pelo resultado. Mas você viu que está começando a carreira, né? Só o começo. Isso é só o começo, você já foi o melhor do ensino fundamental, não é isso? Isso realmente é um feito maravilhoso. Um feito maravilhoso. Olha aqui, nós estamos falando do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo inteiro. Você tem essa dimensão. Dimensão do que é ser o melhor do estado de São Paulo? Tem? É um negócio muito grandioso e... até agora vai vir as Olimpíadas Brasileiras, se Deus quiser, as internacionais e só avançando. Muito bem. Já está focado mesmo, né? Já está focado, né? E o Alessandro? E o Alessandro também foi na mesma linha, né? Na Olimpíada Paulista de Física, também recebeu uma honraria, que é o melhor aluno do ensino médio, ganhador da medalha César Lattes, que também é algo muito, muito difícil, a briga é muito pesada. São alunos do estado de São Paulo todo, onde nós temos alunos muito bons na área de física, e ser assim o primeiro realmente não é fácil. Está aqui do meu lado. Ô, Alessandro! Aliás, nós estamos com as estrelas aqui hoje, né? Na área de física, né? Estamos com as estrelas. Realmente. Fala aí, Alessandro. Fala, Alessandro. Essa experiência aí. O que foi essa premiação para você? Eu fiquei muito feliz, assim, eu realmente não esperava. E, assim, desde o 6º ano eu participo do APF, eu e meu irmão. Ele começou ganhando medalha de ouro logo no 6º ano, assim. Então já tinha aquela leve pressão para eu... familiar. Uma pressãozinha. E, assim, no 7º eu não ganhei nada. Então, realmente, o que ele ganhou é incrível, assim. Eu realmente não imagino o tamanho disso. E foi até engraçado, porque o meu irmão,
ele ficou o primeiro do terceiro ano, né? Medalha de A ouro. medalha, né? Medalha de de ouro, ouro. a primeira. E eu fiquei o melhor do primeiro ano. Então ele tava meio concorrendo pela medalha. Era eu contra ele e um cara do segundo ano, na outra escola. E aí, assim, ano passado, eu esperava que eu tinha ido muito bem. E chegou lá e eu peguei prata, assim, fiquei meio decepcionado. E eu tava com uma expectativa muito grande. Mas aí esse ano eu tava super tranquilo, eu achei que tinha ido meio mal. E peguei logo a melhor medalha, eu realmente não esperava. Ô, Alessandro, o Ronaldo começou explicando a Olimpíada de Física ou de outras matérias, assim, ele estava explicando, fazendo uma analogia com o futebol, né? Quando você ganha uma medalha dessa, assim, é que nem fazer um gol. Ah, com certeza. É melhor que isso, é ganhar um campeonato, né? É É mais que um verdade, gol, é um o campeonato Um gol todo. decisivo, vai. Um gol na final. Um gol na final, né? Isso. É virar o 7-1, né? Chegar e fazer. É isso. Sim, é uma felicidade enorme. Agora, É a maior vitória. maravilha. Agora, Olha, deixa eu só fazer um comentário lá no auditório do ITA, né, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, onde eles receberam essas medalhas, né? fica sabendo na hora Fica só, sabendo na hora, você não sabe de antemão, você sabe que está classificado e que ganhou alguma coisa, mas tudo ocorre lá. E então ele estava com os pais, né, a família, e o irmão concorrendo ali com ele. Imagine quando anunciaram, né? Então foi uma festa familiar. O irmão foi ouro, ele foi ouro e ainda o melhor aluno do fundamental. Foi uma verdadeira festa em família, né? então os dois foram ouro na mesma Olimpíada, Os né? dois foram ouro Cada na mesma, um na sua série. pelo primeiro, um pelo terceiro, né? E concorrendo, né? Cada um foi o melhor do seu ano e estavam concorrendo como melhor geral. E o Alessandro ganhou. Então foi uma coisa fantástica. E eu posso imaginar o que passava pela cabeça desses pais ali com os dois filhos concorrendo, né? Nossa, o que tem que fazer para ser o melhor, Guilhermo? Nossa, todo mundo é tão bom, todo mundo estuda. O que tem que fazer para ser o melhor? Eu acho que a coisa mais importante é dedicação. Porque tem muita gente muito esperta concorrendo nessas competições, nas Olimpíadas. Mas o que realmente vai separar a pessoa que vai ser o primeiro e quem vai conseguir uma boa colocação, mas não vai tão bem assim, não vai ser o top mesmo, é realmente a dedicação. Você tem que realmente amar a matéria, você tem que estar apaixonado por aquilo, você tem que ficar realmente imerso naquele assunto que é o que você realmente gosta, se dedicar para ele, e aí sim, acho que é isso que você precisa fazer para ser o melhor mesmo. Tem que ter algo mais, não tem, Enzo? Não é só sentar e ficar estudando. Tem que ter algum talento a mais. Olha, eu penso assim num ramo que se você quer, você vai dar um jeito de conseguir. Não importa como, se você realmente quer, você vai dar um jeito de conseguir. Essa é a minha filosofia e, tipo, Quase, eu sigo ela. quase física quântica, né? Gostaria também de complementar o que o Guilherme falou sobre a imersão nessa matéria. É que muitas vezes, quando você acaba se dedicando muito para a Olimpíada, que você está, você acaba não estudando muito para os tradicionais vestibulares, né? E aí vem a grande inovação da Unicamp, né? Ela oferece essa vaga para quem não teve o vestibular como Olimpíada, né? Seguir outro ramo e a Unicamp pega e oferece. Eu acho isso muito interessante. Que bom, né? Uma nova frente que se abre, né, Com Ronaldo? certeza. E a Unicamp está correta, eu acho que eles estão antevendo, né, que esses alunos, né, são exatamente os alunos que eles querem como estudantes e depois futuros pesquisadores. Sim. Porque já provaram, né, ao longo de vários anos, o quão dedicados eles são, como eles conseguem enfrentar os desafios, né? E a carreira olímpica desses alunos é um atestado para que eles possam ter uma carreira acadêmica na área de pesquisa de muito sucesso também, tanto quanto foi a carreira olímpica no ensino médio. Eu achei interessante na hora que a Mariana estava falando, Malu, assim, nossa, na hora da prova, é principalmente essa hora que a gente tem tempo, que a gente se desafia, quer dizer, ela não tem medo, né? Assim, ai, meu Deus, vai ter prova. Não, a prova é o próprio desafio para eles. Sim, é um prazer, né? É um prazer fazer a prova, é um prazer esse estudo todo. É diferente, é um aluno diferente, Malu. E também pensando que a escola, qual que é a vocação da escola? A vocação da escola é ensinar e despertar isso no aluno, né, Levi? Você se sente assim, quando você vai para uma Olimpíada, você sente que a escola fez esse papel de motivar algo que te faça aprender mais? Sim, a escola dá todo apoio para todos os alunos, oferecendo
aula extras e todo o apoio, dando material didático para os estudos e os próprios professores incentivando os alunos a fazer todas essas Olimpíadas para a gente ir bem. Porque vocês já puxam para tudo, vocês olham para todos os alunos ali, né, Ronaldo? Mas aí como é que você percebe um aluno, por exemplo, como o Levi, o Alessandro, todos eles aqui? Eu acho que o Guilherme tocou num ponto muito importante. Eu comento muito isso, porque todos têm se a gente pudesse medir assim, um grau de inteligência, seriam todos muito semelhantes. Os alunos olímpicos, os alunos que têm essa vocação. Então, tem um grau de inteligência muito grande. Porém, o que vai diferenciar o aluno que vai conquistar uma honraria numa Olimpíada desse tipo, o aluno que vai defender o Brasil numa Olimpíada internacional? Eu acho que a palavra-chave foi dita pelo Guilherme. É dedicação. É a pessoa que toma as coisas com um grau de imersão, que se envolve de uma maneira diferente. Isso vale para toda e qualquer profissão, toda e qualquer carreira, né? Você vai encontrar um monte de profissionais que têm um bom nível. Então, médio, né? Isso. São médios. Porém, é aquele que se dedicar, aquele que colocar a sua vida em função daquilo é que vai se sobressair. Que é o que acontece com esses meninos, né? Eles, de alguma maneira, eles falam, eu quero isso, como o Enzo citou. Eu gosto, eu quero aprender, eu quero saber isso no grau máximo. E aí se dedicam horas e horas, noites, passam madrugadas estudando. Quem é que consegue passar uma madrugada estudando? Só quem está muito motivado, focado e é uma pessoa muito dedicada. E aí acaba se destacando naturalmente, porque o grau de inteligência é muito parecido dos alunos olímpicos. Então, é aquele que se dedica é que realmente vira aquele algo mais que consegue esses feitos que esses meninos têm conseguido. Agora, Ronaldo, aqui, por exemplo... Se eu puder perdão, pode complementar falar. a resposta do Ronaldo e também linkar um pouquinho isso com o que o Enzo falou, justamente da Unicamp, eu acho que a Unicamp está disponibilizando essas vagas para alunos olímpicos, eu acho que as universidades americanas e no exterior em geral já têm muita consciência que uma característica que eles querem muito nos alunos deles é esse tipo de dedicação, esse tipo de paixão por um assunto. Então, para puxar o exemplo, por exemplo, da Tabata Amaral, que hoje acredito que é deputada estadual aqui por São Paulo, que foi uma atleta olímpica, passou em Harvard, mas não conseguiu passar na própria Unicamp e nem no ITA, porque ela estava dedicada nessa parte da vida dela. Ela estava dedicada nas Olimpíadas Científicas e não se dedicou tanto, consequentemente, ao vestibular. Então, para as universidades veem que isso é uma grande perda para elas mesmas, não conseguir capturar esses alunos que têm esse excelente nível, não só de habilidade acadêmica, mas também essa dedicação e essa capacidade de realmente tem um grande potencial para se formarem e posteriormente se tornarem grandes pesquisadores ou grandes profissionais. É olhar o talento, né? Exatamente. Você olhar o talento daquele aluno. Habilidade acadêmica, né? Habilidade acadêmica, né? Porque todo mundo acha que a academia é uma coisa só, e não é, né? O conhecimento, ele pode olhar para esse aluno medalhista, porque é outro tipo, né, Ronaldo? Sem dúvida. Às vezes, é um aluno que tem múltiplas habilidades. Aliás, muitas vezes isso acontece mesmo. Agora, mas não é sempre, né? Não é sempre, né? E o mais importante é perceber aquilo que ele faz melhor e oportunizar isso, né? Para que ele consiga, né, desenvolver esse talento natural que ele tem para uma determinada área. Canalizar isso, né? Para que ele possa sair bem. Agora, Ronaldo, a Olimpíada de Física é o início, né? O primeiro degrau para, por exemplo, chegar na YPT, é isso? São várias possibilidades, né? O IYPT é um torneio separado, né? Você pode começar sem passar por outras Olimpíadas. Basta que você constitua uma equipe no seu colégio, 5 alunos, peguem os problemas que são disponibilizados na internet e comece a ir para o laboratório, né? Então a gente, por volta de agosto, faz uma seleção interna, já faz a formação das equipes, mostramos os problemas daquele ano, né? Cada ano nós temos novos problemas, novos desafios, né? E formamos as equipes internamente. São equipes constituídas por 5 alunos, né? Normalmente nós pegamos alunos de uma mesma sala, de uma mesma unidade, mas não necessariamente. Às vezes são até alunos interunidades que se conhecem, etc. e tal, para formar as equipes. No caso do Alessandro e do Levi, são alunos que estão fazendo a Olimpíada Paulista de Física.
Então são 2 segmentos diferentes. São segmentos diferentes, é um outro tipo de prova, é aquela prova mais convencional, onde você faz a resolução de exercícios. Posteriormente, eles vão para as Olimpíadas Brasileiras e, dependendo da classificação, eles são selecionados para as Olimpíadas Internacionais. O Alessandro, inclusive, está participando, né, das seletivas para as Olimpíadas Internacionais, o Guilhermo também. Então, na Olimpíada Brasileira de Física, que tem esse modelo mais tradicional das provas escritas à mão, eu e o Alessandro, a gente fez a seletiva para a internacional, para que os alunos consigam se dedicar apenas nessa Olimpíada ou apenas na YPT. Os organizadores da Olimpíada Internacional de Física, a chamada IFO, fazem na mesma data da YPT. Então, realmente não dá pra fazer as duas. Se eu passasse para a IFO, eu teria que escolher entre uma ou outra. É uma situação realmente complicada. Israel ou Polônia. Muito bem. Olha só, o tempo tá muita acabando. sorte para vocês, hein? Muita sorte, Parabéns. alunos brilhantes, parabéns aos pais, né? Hoje o Ronaldo levantou bem essa questão dos pais e eu queria também parabenizar os pais mesmo por reconhecerem esses talentos. Muito obrigada. Sem dúvida, eu conheço, na verdade, conheço a maioria dos pais aqui, realmente gostaria de dar um parabéns especial, porque são famílias maravilhosas que estão com a gente já há um bom tempo. Ah, que legal. Muito bem. Quero Vamos agradecer ao Guilherme Cutrim Costa. Boa Obrigada. sorte. Enzo Serrano Barbosa, obrigada. E quero agradecer ao Alessandro da Cunha Menegon Obrigado. e ao Levi Abiel Henrique Pessoa. Obrigada. E você, Ronaldo Fogo, sempre muito gentil com a gente aqui no Duas na Tri, contribuindo aí com os seus esclarecimentos de mestre. Com certeza. Obrigado vocês, obrigado Silvia, obrigado Malu. E em breve estamos de volta aí para falar das Lógico, Olimpíadas aí. Isso mesmo, e desses resultados. Com certeza. Muito obrigada. Bom, um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Bom, como nós dissemos no início do programa, a gente vai abordar várias profissões aqui no Duas na Tri. São as profissões e os novos arranjos, né? Afinal, o que já está mudando e o que vai mudar em cada profissão num futuro próximo? Como fica a inteligência emocional e a robótica para a área do direito? Por exemplo, os processos jurídicos. Um juiz robô, vamos imaginar, pode analisar e julgar os processos baseados nos dados em jurisprudência de que dispõe? Para falar sobre os novos ajustes, as novas combinações dos profissionais da área de direito, vamos conversar com a professora Adriana Freischleben, de Zanetti, que é professora do curso de Direito da Unip. Em primeiro lugar, quero saber, pronunciei corretamente. Corretamente. Muito Opa! bem. Obrigada, Adriana, por ter vindo. E eu agradeço a participação, uma grande oportunidade de estar aqui de volta a essa casa que eu me formei na Unip. Sou juíza federal, com muito orgulho, com o meu berço de formação, foi a Unip no Campus Vergueiro. Inclusive, hoje em dia, como professora, tenho contato com mestres meus, que foram, à minha época, meus professores. Olha que bacana. Olha, interessante. Que interessante. Uhum, Bom Hoje depoimento. você atua aonde? Hoje eu sou juíza federal titular da 2ª Vara de Osasco, aqui perto da capital, né? Uma vara mista com competência cumulativa, criminal, tributário, e inclusive já acionando na maior parte das matérias o processo judicial eletrônico. Olha, Que é o que nós vamos falar Exatamente. aqui, né? que é o nosso assunto hoje. Direito e realidade tecnológica. Harmonia ou atrito? Depende como se encara esse processo, a gente pode ter uma harmonia muito boa, mas podemos ter áreas de atrito também. É certo que a informatização, a organização, os bancos de dados, eles são muito úteis para o direito, né? Na atualidade, a gente teve até uma emenda recente à Constituição que nos coloca a questão da celeridade do processo. E, a partir de então, começaram a vir já essas ideias de processos virtuais para as varas, né? E esses processos virtuais, eles têm uma grande vantagem, eles tramitam muito mais rapidamente, porque eles fazem eletronicamente a parte manual mais burocrática, por exemplo, juntada de petições, que antigamente nós precisávamos de um funcionário na vara especificamente para fazer esse tipo de trabalho. Ele faz a contagem dos prazos, né?
Então, nós já temos essa questão, apesar de ter alguns atritos, por exemplo, logo que implantamos o processo judicial eletrônico na Justiça Federal, o primeiro grande atrito que foi em relação à Justiça do Estado, que opera um outro sistema, que chama IPROC. E esses dois sistemas, eles não conversam. Então, eventualmente, como nós temos até recursos, e esses recursos, às vezes, dependendo do sistema, também não conversam com os sistemas do STJ, STF, mas hoje em dia eles já estão bolando a interoperabilidade dos sistemas para que os sistemas conversem e o jurisdicionado tenha maior acessibilidade a esse tipo de instrumento. É evidente que eu, e até na minha vara em Osasco, muito raramente eu vejo, mas ainda vejo petições à máquina, né? E hoje em dia os advogados mais antigos, infelizmente, que não se acostumaram à tecnologia, eles acabam perdendo um pouquinho de espaço. Porque com esse novo processo judicial eletrônico, há questões que não é possível fazer essa peça por outro meio que não o meio eletrônico. Certo. Evidentemente, como estamos numa fase de transição, eventualmente nós recebemos uma peça escrita, datilografada, então a gente escaneia e coloca para dentro do processo virtual. Porque aí são peças antigas, exatamente, né? Exatamente. Mas tem algumas outras questões também nas quais há atrito. Por exemplo, a questão do juiz robô, né? Ainda que eu tivesse agora saiu recentemente aí uma matéria, né? Que estão testando o sistema. Veja, para questões, a questão do direito é que ele envolve não só, por mais que eu tenha um banco de dados organizado, ele não envolve tão somente as questões sintáticas do direito. Ele envolve o julgamento, ele envolve a valoração daquela matéria, o significado, e para isso eu preciso de uma contextualização. Eu não julgo nada no direito conforme a análise sintática da frase. Eu vejo o significado, no caso a análise semântica, e contextualizo aquilo num ambiente para garantir o princípio constitucional da igualdade. Nem em todos os casos, aparentemente, 2 casos muito parecidos teriam a mesma solução legal, e não tem, porque cada um deles se insere num contexto diferente. Não que não seja possível se fazer isso por meio da robótica, mas precisa uma análise diferente. Vai precisar de um banco de dados enorme e aumentar essa inteligência artificial no sentido que consiga detectar essa questão de contexto. Por enquanto, me parece que ainda não... Inclusive, alguns escritórios já utilizam também para essas peças mais repetitivas, né? Já estão substituindo estagiários por programas de computadores que, dependendo, a questão já é bastante repetitiva, então coloca ali o nome das partes, então já sai a sua petição. Mas como todas as questões que envolvem inteligência artificial, eu tenho a questão dos riscos, né? Por exemplo, para esses escritórios que fazem petição inicial ou contestação padrão, seriam... Porque até então já se fazia, mas a gente fazia Ctrl+C, Ctrl+V, né? A gente recortava e colava, mas agora o sistema avançou, ele já faz a petição prontinha. Mas há riscos, eventualmente, de, por exemplo, ao contestar um pedido, o programa coloque lá uma resposta padrão sem detectar exatamente todas as questões que foram colocadas da inicial. Isso, eventualmente, pode gerar uma litigância de má-fé. Então, tem que ser um profissional para fazer precisa alguém com sensibilidade humana, né? Inclusive, outro dia, essa questão do direito, ela vai até direito e robótica e legitimidade. Até outro dia, eles estavam discutindo na ONU, porque na ONU eles discutem a legitimidade dessas convenções de Genebra, o direito na guerra, né? E estavam, inclusive, discutindo se o direito admitiria ou não eventual robôs em campo de batalha, né? Por outro lado, na indústria de responsabilidade civil, por exemplo, indústria aeronáutica, já se tem recomendação para retroceder um pouquinho na questão da inteligência artificial, né? Os últimos acidentes aéreos que nós tivemos. Porque está tudo automatizado. Tanto que o homem não controla mais a máquina. Né? Que foi a questão. No campo da aviação um pouquinho. Sim. Isso, no campo da aviação tem uma coisa um que não pouquinho. Tá dando certo, porque estão muitos acidentes. Tantos que recentemente a Boeing, né, teve que colocar no chão todos os seus aviões, os 737-800, porque os pilotos não conseguem controlar. Eles criaram um Frankenstein. Olha que interessante. Né, e não controlam mais. Então, esse Frankenstein, ele pode ser jurídico também, né? Agora, no ponto de nos ajudar, nós temos várias coisas que ajudam. Por exemplo, antigamente as denúncias do Ministério Público nas grandes operações, e hoje está muito em voga aí as grandes operações, né? Antigamente hoje em dia qualquer do povo entende que é uma grande operação da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público. Tem uma mídia que ajuda Exatamente. também, né?
Essas operações, elas se lastreiam como a organização criminosa costuma ter muita técnica para esconder as provas, geralmente a prova acaba saindo de interceptação telefônica. E o que acaba lastreando cada imputação penal na denúncia é justamente os diálogos, as conversas gravadas, né? E antigamente era muito difícil para o juiz, porque vinham essas denúncias com 300 páginas, conforme diálogo 1125 do CD 127. Aí você tinha que ir lá, né? Hoje em dia já não, eles já te dão a denúncia com hiperlinks. Então você está lendo a denúncia, Só clica ali. e já escuta. Já escuta o áudio daquela fala. E isso, inclusive, propicia ampla defesa do próprio réu, que ele mesmo pode, eventualmente, descontextualizar. Falar, não, a polícia recortou esse diálogo, não era nesse contexto que eu falava. Então, ao mesmo tempo que serve, facilita o trabalho do juiz, facilita o trabalho da defesa. Os prazos também, antigamente a gente tinha a questão que o advogado não podia retirar os autos, fazer carga, porque o prazo era comum para vários advogados. Hoje em dia ninguém precisa disso, porque acessa o processo direto, na hora que quiser. É só colocar o número do processo casa, e pronto. Exatamente. Porque, doutora Adriana, nós estamos nesse momento discutindo as novas profissões, né? Sim. Então, e dentro do direito, né? Aí nós temos aí uma série de profissões. E dentro dessas profissões, aí pensando no aluno ou pensando em quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é que muda? Para onde que se tem que olhar nesse momento de transição? Porque nós estamos vivendo um momento de transição, de mudança de paradigmas. Para onde que nós temos que olhar na área do direito? Eu acredito que a área mais promissora na área do direito hoje, se eu fosse estudante hoje, o que eu focaria, assim, é na organização de dados, organização de jurisprudência, porque isso a gente ainda não tem aqui no Brasil. E até então, nós tínhamos no Brasil um sistema romano legal, que era a lei e cada juiz dava a sua interpretação, não havia obrigatoriedade de seguir precedentes. Desde a introdução do novo Código de Processo Civil, agora os juízes são obrigados a seguir os precedentes das cortes superiores. A questão é que esses precedentes, eles não são tão fáceis assim de analisar como parecem, né? E quando um juiz não segue, é possível haver um recurso, e para a própria parte entrar com a ação, ela pode ter uma probabilidade. Nos Estados Unidos existem sistemas, bancos de dados muito organizados com essa questão de organização de jurisprudência. São 2 sistemas privados, muito bons, e que eles são comercializados a um preço bem salgadinho, e é muito utilizado. Então, acho que é uma área muito promissora para o aluno que começar a pensar nessa questão até inovadora aí de organização de bancos de dados, vão ter saída fácil. Acho que tem um futuro bem promissor. Adriana, você acha que a tecnologia veio apenas para ajudar, né? Ela veio acrescentar na advocacia ou em todas as áreas? Sim, como em todas as áreas, desde que utilizada com bom senso, né? Há serviço, por exemplo, para calcular prazo, Agora, evidentemente, a tecnologia ela não pode substituir o ser humano numa área como o direito que depende de contexto, pelo menos não no momento atual, né? Então, é o que você falou, tudo precisa de uma interpretação. Uma interpretação, exatamente, porque o direito ele se insere muito nessa nossa realidade, ele é muito limitado pelos nossos horizontes culturais, né? Então, os próprios termos como família, o que nós tínhamos como família, e a mesma palavra família que está na Constituição e saiu em 5/10/1988, ela continua lá, família. Só que naquela época a família era o quê? Né? Era a união do homem e mulher. Hoje em dia a família pode ser pai e filhos, uniões homoafetivas, pode ser irmãos, enfim. Hoje em dia essa palavra ela teve o seu campo semântico muito ampliado. É isso que eu digo que eu acho difícil a tecnologia conseguir acompanhar. Quer dizer, tem uma renovação, né? Você reinventou. Mas sem dúvida que a tecnologia veio para nos ajudar, né? E assim, é um caminho sem volta. Há juízes que reclamam, eu não gosto do processo judicial eletrônico, eu prefiro o papel. Vai ter que se acostumar, né? Não Senão tem vai ficar para trás, vai né? ficar para trás. Eu acho que nas atividades repetitivas, né? Exatamente. Se a gente puder pegar e pinçar algo diferente. E tem muito disso no direito.
respeito. Tem muitas coisas repetitivas. E Então, nisso para que esse a ponto é a interessante. tecnologia. Interessante. Agora, Já vem para ajudar, né? Exatamente. Agora, Adriana, eu queria levantar um outro ponto também. Você fez pós-graduação, curso de especialização nos Estados Unidos, né? Eu fiz em Direito Comparado nos Estados Unidos. Então, e aí eu queria saber, assim, o que você trouxe dessa experiência dos Estados Unidos que pode ser aplicado no Brasil? O que eles fazem de bom que a gente pode fazer aqui? Só para a gente ter esse olhar ampliado. A primeira questão é essa questão de organização de bancos de dados. Eles são muito bons. Eles têm 2 Aqui tá sistemas atrasado privados. ainda. Muito O Brasil atrasado, tá atrasado. muito atrasado. Outra questão é que nas faculdades, até a própria questão da análise de jurisprudência, ela tem um viés totalmente pragmático, tá? Hoje em dia começa a se dar esse viés mais pragmático nas questões teóricas, né? Nas aulas mesmo, mas nos Estados Unidos já é bem, não é nada fica muito na esfera teórica, e aí isso sim eu procuro adaptar em todas as minhas aulas. Você dá ali a legislação abstrata e logo em seguida fala a aplicação, porque se o aluno não entender para que serve aquilo, como que você aplica, é o que eu digo, o direito ele passa pelos campos, o sintático é o que está escrito na lei, o semântico de interpretação, mas o pragmático. Eu não sou nada sem saber para que serve aquilo. E se o aluno não entende para que serve, ele não consegue. Inclusive, a gente vê essas falhas até nos tribunais superiores. A questão já houve, por ocasião do julgamento do Madinha 2558 do STF, havia tantas as questões, e eram 11 ministros, e cada um se pronunciava num sentido, que o ministro presidente da corte não conseguiu proclamar o voto vencedor. Cada um tinha uma interpretação. Exatamente, ele não conseguia proclamar o voto médio, porque não aprendem essa técnica que, por exemplo, nos Estados Unidos, desde o primeiro ano na faculdade, você aprende a fazer uma tabelinha com o que cada ministro falou, o que está virando precedente, o que não está virando precedente, e como a gente agora importa esse sistema de precedentes, a gente precisa começar a se acostumar a trabalhar com isso. A pegar os julgados, ver em quais os pontos que a tese foi fixada, quantos ministros se pronunciaram a favor, quantos contra, inclusive os próprios ministros da corte estão se acostumando, né? Aí podia também ter a rapidez de como é resolvido as coisas nos Estados Unidos, né? Exatamente. Ainda não e lá assim. Nos Estados Unidos também tem uma questão muito interessante que nas demandas, nas ações cíveis, em 99% das vezes os juízes não julgam. Você entra com uma demanda, mas você tem um sistema de dados tão bom em torno de probabilidade de ganhar a causa, de perder, do montante da indenização, que os advogados sempre são chamados a métodos alternativos de resolução de conflitos, então eles entram ou numa questão de mediação ou negociação direta, de maneira que é um cálculo muito aproximado. Às vezes as pessoas perguntam, então você vai pedir 100 numa demanda e a pessoa vai responder dizendo que quer pagar só 50. Mas, por causa desses sistemas tão aproximados em termos de probabilidade, quando eles entram mesmo, os dois advogados, para discutir a questão, eles vão discutir a indenização entre 62,5 e 67. Que já está ali. Porque já tá. Então, é muito pequena a margem de negociação, porque o sistema já dá. E em 99% já desafoga bastante o judiciário na área civil, né? Porque a área civil, realmente, os interesses são absolutamente disponíveis, né? Claro que temos a área de direito de família, que envolve direitos indisponíveis, aí não é possível essa negociação. Mas quando há direitos disponíveis, a melhor solução jurídica é aquela que não julga o problema das partes, mas que resolve o problema das partes. E o acordo sempre resolve, né? Adriana, e a gente tem, assim, a utilização eficiente da tecnologia em várias coisas, né? Sim. Que você até pontuou. Gravação de audiências. Sim, gravação de audiências, bastante interessante. A gravação de audiências é uma questão que também, antigamente, a gente tinha muito conflito, porque nós interrogávamos a parte, né? Fazia um interrogatório, por exemplo, de um réu, e o juiz ditava. Que o réu falou tal coisa. Aí o advogado já dizia, pela ordem, excelência, não foi nada disso que ele falou. Porque tem uma tradução, porque o juiz traduz, o juiz dita. E a pessoa ali digitando, né? Digitando, escrevendo. Exatamente, mas quem digitava era o seu escrevente. Então, você perguntava para o réu e ele falava, eu estava na rua tal. E aí você ditava, disse que estava na rua tal.
não foi bem isso que ele disse, né? Então, hoje em dia, com a gravação, a gente grava exatamente o que ele disse, inclusive expressão facial, o que facilita e muito a revisão pelos tribunais. Então já não tem mais o... Já não tem mais, as audiências elas são gravadas, inclusive facilita muito num dos institutos que nós temos, que é bastante interessante, que chama acariação, é quando desconfia-se que uma das partes está mentindo e coloca-se as duas partes para discutir, debater, exatamente. E ali é muito fácil que, pelo calor dos ânimos, uma delas comece a entrar em contradição, né? E nem sempre, quando a gente traduz essa imagem, a imagem ela é sempre muito mais rica, ela tem sempre muito mais elementos, né? Então, hoje em dia, a gente fica com as câmeras e depois o juiz decide, até às vezes o juiz revê aquela imagem, né? Quando não decide ali na hora, pode rever aquela imagem. E também o próprio advogado, em sede de recurso, ele pode dizer, e há recursos que eu já vi assim, dirigido ao desembargador, favor observar minuto 5.37 segundos de gravação, na qual a parte... ali a prova se do vídeo. demonstra extremamente encabulado, ou se, enfim, demonstra alguma reação que não seria perceptível. Isso é uma mudança grande lendo, mesmo. sim, bastante interessante. Está dando... O direito nunca foi uma coisa fossilizada, assim, né? Ressecada. Hoje em dia, com essa tecnologia, a gente consegue ainda mais vida mesmo para o direito, né? Consegue visualizar. A videoconferência também? Tem videoconferência? A videoconferência também tem um ponto muito interessante, porque ela não só facilita, né, a questão... Não precisa sair, né? Não precisa sair, então evita essa questão de deslocamento, né? Mas também ela evita uma questão que chama-se carta precatória. O que é a carta precatória? É quando, por exemplo, você está respondendo um processo em Curitiba, certo? O juiz que está te julgando vai ser o juiz de Curitiba. Porém, ele tem que ouvir uma testemunha em Osasco. Então, ele passa para aquele juiz de Osasco fazer as perguntas para a testemunha. Então, o juiz de Osasco pergunta para as testemunhas e depois manda o vídeo para ele. Por videoconferência, o próprio juiz que vai julgar o caso consegue interrogar todas as suas testemunhas, o que é muito melhor. Eu, sinceramente, eu interrogo para os meus colegas com o maior prazer quando há necessidade, que infelizmente o nosso Brasil é continental, eu sou juíza federal. Às vezes acontece de ter aí um recanto no país que não esteja alcançado por essa tecnologia ainda. Então, a gente faz, mas que, sem dúvida, são vantagens enormes que nós temos em termos de convicção, né? Até por segurança, né? Não precisa transportar, por exemplo, o réu. Também. Essa questão de transporte do réu também até porque evita... Em grandes operações, determinados réus, eles acabam ficando até famosos na mídia, né? Então, acaba até, de certa forma, eu achava, eu nunca... eu sempre helicóptero em cima. Exatamente. Eu sempre fui favorável a fazer essas audiências por videoconferência, de modo bem discreto, porque senão ele vira, dentro daquele meio dele, ele vira um grande herói, né? Vem a polícia... Um espetáculo. Vem a polícia com aquelas luzes, aí o helicóptero e a em mídia cima, adora, lógico. Aí ele sai aclamando, então ele se sente super poderoso, né? Então é melhor que ele seja assim, respeitado em seus direitos e garantias individuais, mas que não tenha essa hiperexposição, né? Para que não haja essa espetacularização dos crimes e que né? A gente sabe que tem... condenados famosíssimos e que gozam com uma reputação na comunidade, né? Nós como jornalistas enxergamos de outra maneira, né, professor? Professor, agora do ponto de vista do aluno também, já se fala também no estágio virtual para os alunos? Sim, muito interessante. Isso começou até com um juiz, na época que eu era juíza na 5ª Vara Criminal, eu era juíza na 5ª e o juiz da 7ª inovou nesse aspecto. Ele é um juiz que gosta muito de tecnologia e ele criou, então, em convênio com algumas universidades, a audiência virtual, que é para permitir
que aqueles alunos que têm dificuldade de se deslocar, enfim, hoje em dia nas grandes cidades, mesmo que a gente tenha metrô, volta e meia aí tem greve de caminhoneiro, tem chuva, São Paulo, né? as capitais de um modo então geral, é um né? sistema no qual você faz ali o login na vara, né? E aí você assiste as audiências, você depois preenche um campinho de verificação para comprovar que você realmente assistiu e a vara emite um certificado. Isso conta horas para estágio. Então facilita assim sobremaneira a vida do estudante. Que legal. Exatamente. Agora, em relação a esses vários bancos de dados que a gente tem, por exemplo, tem alguns centros, né, por exemplo, de pesquisas, perícias, informática, audiovisuais, tudo isso está trabalhando de uma forma realmente totalmente eletrônica, né? Instituto de Criminalística. Sim, exatamente. Em relação ao Instituto de Criminalística, nós temos a questão das perícias conjugadas, que é muito interessante. Faz, eu acho, aí uns 3 anos eu fiz uma visita institucional ao Instituto de Criminalística da Polícia Federal em Brasília, e eles me mostraram como eles conseguiram fazer uma aferição daquele acidente. Teve um acidente com um Airbus da Air France, né, que caiu no meio do Oceano Atlântico. Então, eles colocam ali com a questão da informatização, eles conseguem conjugar a trajetória do avião com os parâmetros do voo, com o que os pilotos falavam, e você enxerga tudo numa mesma imagem só. Isso te dá uma percepção do contexto geral, né? Porque normalmente como que se fazia esse tipo de perícia antes? Você analisava os parâmetros dos instrumentos de voo, por exemplo, numa das perícias, a outra fazia a perícia de voz, e hoje em dia com a informática você consegue concentrar tudo isso numa coisa só, imagem, voz, parâmetros enfim, fica muito mais fácil para visualizar. Então, quer dizer, só facilitou, né? Os drones também, eles ajudam muito a questão de perícia ambiental, né? Para fazer a fotografia aeroespacial, a questão de até fiscalização do espaço aéreo. É bem interessante. Mas aí quem que determina que vai ter essa inspeção ambiental de drone? Isso é até bem interessante, até porque jornalista não gosta, mas isso geral, porque são programas que são reservados, né? Esses programas de segurança parte-se de uma estratégia que é traçada no âmbito do Ministério Público, da Polícia Federal, e aí se decidem quais são as áreas que serão eventualmente, evidentemente que a gente não pode informar antes, né? Senão Mas ela, como jornalista, quer saber. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ali perto da minha casa, eu moro numa região, no Morumbi, que tem uma parte um pouco perigosa, né? Sim. E sempre eu vejo drone por ali. Então, talvez, de alguma forma, são drones de segurança, né? Pode à noite, ser, passando. Exatamente. E tem helicóptero quando é o caso mais grave, que aí provavelmente deve ter algum jornalista gravando. Exatamente. Mas normalmente tem o drone, quer dizer, já é uma coisa de segurança. Pode ser utilizado por segurança, exatamente. E aí, evidentemente, sendo no espaço aéreo aqui, pode ser ou ação de segurança, provavelmente do governo do estado, né? Da competência aqui do governo do estado, eventualmente do município, mas acredito que não. Acredito que provavelmente seja aí parte de uma estratégia doutora Adriana, e a gente, governamental. o que eu estou observando, assim, que a tecnologia, esse mundo já está inserido e a gente, por vezes, não percebe, né? Exatamente. Acho que com essas novas profissões nós vamos descobrir exatamente isso. Onde que a tecnologia já está entrando. Por exemplo, no direito, quantas coisas eu não sabia que a tecnologia já estava nessa área toda. Exatamente. E os mandados de prisão também se incluem? Tem um banco de mandado de prisão eletrônico, o que ajuda muito também a questão não só da celeridade, até a questão da conferência, né? Não se tem mais, hoje em dia, é muito difícil, porque uma assinatura no mandado de prisão eletrônico, ela é criptografada, né? Sim. E antigamente era mais fácil de você, por exemplo, não um mandado de prisão que não era tão interessante, mas, por exemplo, falsificar um alvará de soltura. Falsificar em papel a assinatura de um juiz. O que será que é mais fácil? Você falsificar a assinatura num papel ou você falsificar uma assinatura eletrônica que é criptografada? Então, não só os mandados de prisão, como os alvarás de soltura, também a gente insere hoje em dia e-mail eletrônico, que confere muito mais segurança ao sistema, além da rapidez, né? Porque então você vai soltar um réu hoje, aí tem que mandar lá um oficial de justiça que vai se deslocar até chegou depois das 5 horas na sexta-feira, o presídio só vai soltar na segunda, tem toda aquela questão burocrática. Já hoje em dia não, o advogado já tem tempo real, como se diz, né, aí na linguagem. Agora, essa questão com a segurança
evidentemente, novos riscos surgem, né? Então, a gente tem o risco aí dos hackers and crackers, né? Nessa parte, né? De informática. Então, novos riscos vão surgindo, novos desafios vão surgindo, né? Até em questão de responsabilidade, a própria responsabilidade do Estado. Então, amanhã eu tenho realmente um programa, um juiz robô para julgar demandas repetitivas, mas em caso de erro, como que fica a questão da responsabilidade, né? Essa também é uma área, a parte da responsabilidade civil, eu acho que é uma área também que tem um campo bem fértil aí para o estudante que está entrando hoje aí na área do direito, responsabilidade civil em relação à inteligência artificial, porque vai gerar bastante uma série de questões. Agora, doutora Adriana, tem certas coisas, não sei, eu por exemplo, tudo evoluiu, nós vamos falar aqui da profissão de dentista, tudo evoluiu, mas o motorzinho está lá. Quando você vai, aquele motorzinho está lá, você não escapa daquilo. No caso dos processos, mesmo com toda essa automatização, com essa tecnologia que veio, por que demora tanto? Muitas vezes 4, 5, com tanta tecnologia, por que hoje em dia demora tanto para ser julgado alguma coisa? Por que isso não melhora? Em primeiro lugar, a própria questão do sistema, que ele não está ainda um sistema, ele tem várias falhas, né? Que ao irmos usando o processo eletrônico, a gente vai detectando as falhas e vai pedindo. O pessoal tem dado respostas bastante rápidas para as nossas demandas, mas ele ainda tem muita falha. Também tem a questão da adaptação humana mesmo, né? Os próprios, por exemplo, as varas, até em termos de logística, tiveram que ser todas atualizadas. Por exemplo, os juízes, hoje em dia, eles trabalham com 2 telas de computador. Por quê? Você está fazendo uma sentença, você precisa olhar o documento. Não tem como você ficar mudando de tela para conseguir passar o teor de um documento para sua sentença. Então, você precisa de 2 telas. Então, é toda uma questão de adaptação, né? Também. Então, acho que tende a ir, ao mesmo tempo, nós temos ainda, eu acho que raríssimo, salvo raríssimas exceções, acho que nem existe exceção até então, nós ainda temos o acervo físico. Né? Então, nós lidamos atualmente no pior momento, porque nós ainda temos processos físicos e processos eletrônicos, e nós temos que lidar com ambos. Você está falando aí, então, ainda tem o físico ainda. Ainda existem os processos físicos, exatamente. Estamos numa fase de transição. Acredito eu que, uma vez que se coloque isso de maneira mais automatizada até, os prazos comecem realmente a diminuir, porque a gente tem um belo ganho no processo eletrônico desse tempo que a gente chama de tempo morto em cartório, tempo de juntada, tempo de carimbo, de numerar a página, que imagina, isso demora mesmo. Isso demora, então, eu preciso de um funcionário, eu estou numa fase de transição para essa questão. E há outros desafios também no eletrônico que às vezes se coloca situações especialíssimas, por exemplo, na Justiça Federal, a gente tem a competência para julgar, por exemplo, crimes de moeda falsa, né? E uma das teses de defesa no delito de moeda falsa é dizer que a cédula era inidônea a enganar o ser humano comum. E aí, às vezes, para isso, você precisa pegar a cédula na mão, porque a textura do papel fala muito. Várias vezes você precisa romper o lacre da cédula apreendida em audiência. E aí o procurador da República pega, o réu pega, todo mundo pega, e até que, por vezes, o procurador da República se convence que era mesmo muito de má qualidade aquela falsificação, ele já pede a absolvição do réu. Então, isso é uma questão que tem que se pensar nessas questões que dependem efetivamente por direitos. Por isso que eu digo, não dá para automatizar tudo. Por vezes, eu vou precisar do tato de uma pessoa, de um ser humano, para definir uma questão. Não que o computador não vá me ajudar, ele pode me ajudar em inúmeras questões. Na parte de gerenciamento também, de processos, hoje em dia, apesar de, como você comentou, de atrasos, hoje em dia, o mais importante... Não é de atraso, é de demora mesmo. O mais importante não eu acho mais importante que o juiz tem que ter consciência que ele tem atraso. E isso, até pouquíssimo tempo atrás, era difícil, justamente pelas estatísticas que hoje em dia são informatizadas. Então, hoje eu tenho como chegar lá para a minha diretora de vara e perguntar, olha, vê o processo mais atrasado, há quantos dias a gente não mexe? Ela tem lá 1 segundo, 120 dias, doutora, por exemplo. Olha. Não mexer. Então, está na hora de mexer nesse, que é o mais atrasado, vamos dar andamento, tal, para que nenhum tenha menos que fique com mais que 60 dias, por exemplo, conforme as metas. Então, ficou muito mais fácil de gerenciar
o andamento dos Mas processos. a demanda é muito grande ainda Mas pra a demanda vocês, é né? muito grande, a demanda é muito grande. Mas essa informatização, ela só vem beneficiar, porque, por exemplo, todo esse serviço que, Sim, imagina, você sem tinha que pedir dúvida. uma assistente, uma secretária, uma funcionária, olha, Para veja para mim. contabilizar, Não precisa mais. Não, Nada. hoje em 1 segundo você tem essa informação. Realmente ajuda bastante. O professor, a senhora acha que vamos dizer, aquele axioma, né, que diz, a justiça tarda, mas não falha? Não, justiça que tarda é justiça que falhou já. Oh! Olha que legal. Não ainda pode mais- tardar. Não pode tardar. Imagina, ainda mais nos tempos modernos, né? Que ninguém. É só a gente passar pelo shopping e ver que quando o elevador demora mais que 2 segundos, as pessoas já ficam super estressadas, né? Ainda a Ninguém tem mais resposta. tempo. E a resposta no WhatsApp, quando não vem? Então. Aí tem uma agonia. Essa questão da mudança tecnológica, ela trouxe um significado na palavra velocidade, né? O que era velocidade em tempos remotos, lá na época que tinha um recém-nascido e o tio ia a cavalo até o centro da cidade comunicar o nascimento dessa criança. Hoje em dia já nasce com RG e CPF, porque a gente já tem um cartório dentro da maternidade. É verdade. Né? É verdade. Então, essa questão toda, evidentemente que por tecnologia também, né? As tecnologias que os cartórios acabam tendo filiais nos hospitais, com um sistema interligados aos cartórios de registro civil. Veja, isso é direito também, né? Então, Não, e criança com CPF, né? Criança com CPF. já nasce com CPF. O RG até um pouquinho depois, mas CPF já nasce, hoje em dia nem faz, mas a certidão de nascimento já tem o CPF. Já tem o Ah, nem CPF. faz mais a certidão de Quando nascimento? você faz, já tem uma norma da Corregedoria de São Paulo que já manda o cartório já colocar. Quando faz o registro da criança, já atribui um CPF. Quer dizer, Então você não se livra nem um segundo de vida. Nada, ou seja, ali assim que nasce, ela já Você sabe. já é contribuinte. Já é contribuinte. já estão de olho em você. De olho a Receita já está de olho, né? O Porque- leão já está ali de olho. Aliás, a Por Receita falar em fala leão, nisso. Né, já tá, estamos nos encaminhando aí para o final do prazo da declaração. Web Service, esse web. Esse aí web acabou, service é um acabou, sistema- né? Porque agora não tem aquela coisa mais de ficar fazendo manual, A entendeu? E Receita, hoje, exatamente. se não juntar os dados, E a Receita também, a gente compartilha com o Judiciário um sistema de informações muito bom que chama Web Service, né? E isso é muito faz com que se torne muito fácil localizar determinada pessoa para citação, etc. Porque nós temos sempre a última informação, por exemplo, do endereço que ela informou para a finalidade de imposto de renda. Então, os endereços que estão ali, os telefones que estão ali, eles migram automaticamente para esse sistema da Justiça Federal. Então, com o CPF, você tem os últimos endereços e telefones, os atualizados conforme a última declaração. bom, Então, é bastante interessante. Só para a gente resumir, né? Eu acho que, quer dizer, eu estou muito satisfeita porque eu acho que o direito está na crista da onda, né? E o Está direito- informatizado e está cada vez melhor, não é? E o direito também é um curso, para a Unip, é um curso muito forte da Unip também, né? Exatamente. Muitos alunos um aí, curso né, que professor? conta com muitos alunos, é um curso bastante interessante, é uma formação que, assim, obviamente eu estou falando de modo bastante imparcial, né? Mas é aquela impressão que a gente tem que deveria ser obrigatório para todo cidadão fazer direito, né? Todo Porque é mundo tão deveria fazer difícil direito. hoje em dia você conviver na comunidade com todas as questões, desafios que nós temos, sem conhecer, assim, basicamente as regras do direito, né? Então, realmente, e é um curso muito bonito, não tem como não se apaixonar por alguma área. Né? Por mais que você fale, eu não gosto de direito civil, ou de direito penal, ou de tributário, mas aí tem o direito ambiental, vai ter um ramo do direito que vai te interessar. Enfim, pois não. Adriana, não, eu queria, é que nosso tempo já viu 1 minuto Sim, ali. sim. Adriana, só para você, numa frase, num pensamento, o que fica para a gente olhar nesse momento agora, tanto para aluno, para quem está querendo entrar na área do direito, o que a gente precisa olhar para a profissão nesse momento? Para a profissão nesse momento, acredito que seja essa transição, muita atenção às novas tecnologias, bancos de dados, mas o principal, sempre o foco é no ser humano. Nunca, Muito bom. a gente usa a tecnologia para nos auxiliar, mas o foco é no ser humano sempre, no desenvolvimento humano, que isso realmente ainda vai demorar bastante para as máquinas conseguirem substituir, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Muito obrigada, viu, Obrigada, doutora eu que Adriana? agradeço. Foi um Quero prazer. agradecer a doutora
doutora Adriana Freisleben de Zanetti, que é professora do curso de Direito da Unip. Muito esclarecedoras as suas informações, professora, e volte sempre aqui, porque é uma aula. Muito obrigada, um prazer. Obrigada. Tchau, boa tarde. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Vamos agora ao nosso bloco de notícias do Colégio Objetivo e da Unip, Universidade Paulista. Aqui com a gente, o aluno João Guilherme e a jornalista Alessandra Neri com os destaques de hoje. Vamos começar com as notícias da Unip? Vamos sim. A Universidade Paulista disponibiliza atendimento nas áreas da saúde, psicologia e direito para a população. São oferecidas assistências em odontologia, fisioterapia, nutrição, enfermagem, biomedicina, veterinária, psicologia e direito. Aliar ensino, pesquisa e extensão e responsabilidade social é uma prática da Unip. As ações são realizadas pelos próprios alunos, com a supervisão de coordenadores e professores. Os atendimentos são, em sua maioria, gratuitos. As pessoas que procuram os serviços fazem um cadastro e participam de uma triagem. Para mais informações, acesse o site unip.br. No site tem todas as informações, endereços telefônicos para agendamento do serviço e de interesse. Bom, da Unip, vamos para as notícias do Colégio Objetivo. Aplicar o que se aprende em sala de aula em prol do estudo científico é uma prática recorrente no Colégio Objetivo, não é, Alessandra? Isso mesmo. Na educação infantil e ensino médio, há práticas para todos os níveis de ensino e idades. Tudo planejado pelo POIT, Programa Objetivo de Incentivo ao Talento. No POIT, o aluno investiga, se aprofunda no que lhe atrai, vai além do que é proposto. E no primeiro bloco do programa, falamos da equipe olímpica do Objetivo, que trouxe importantes resultados na IYPT Brasil. E agora se prepara para o desafio internacional na Polônia. É verdade. Conversamos com os alunos destaques em física que tiveram um excelente resultado na Paulista de Física, a OPF. Conhecemos a aluna apaixonada por robótica que partiu para novos desafios em uma das principais universidades do país, a Unicamp. Foi um grande primeiro bloco. Foi muito bom mesmo. E o POIT promove uma programação diversificada em diferentes áreas. Nas Olimpíadas do Conhecimento, na tecnologia, nas artes, nos esportes e na música. E por falar em música, vem aí o Acústico Objetivo. As inscrições vão até a próxima segunda-feira, dia 15 de abril. O Acústico Objetivo não tem caráter competitivo. As apresentações vão ser realizadas no dia 26 de abril e 10 de maio, sempre às 2h30 da tarde, no Auditório Paulista. Cada grupo apresenta 3 canções, 2 de livre escolha e uma música autoral. Muito bem. Que interessante. E você, JG, gosta de cantar? Toca algum instrumento? Então, eu não canto, nem toco nada. Já fui DJ um tempo, já DJ, aprendi. Nunca toquei. Mas eu acho bem interessante, eu sempre gosto de assistir. E ano passado eu tive a experiência, não no acústico, mas eu participei do FICO ano passado, que é uma experiência incrível e é muito, muito interessante. Legal, né? O FICO é bacana. As inscrições, então, pro Acústico Objetivo estão abertas para os estudantes do 6º ano do ensino fundamental, a 3ª série do ensino médio e curso pré-vestibular do Objetivo. E vão até a próxima segunda, o convite está feito. Isso mesmo. Agora vem aí uma notícia para quem quer testar os conhecimentos, JG. Estão abertas as inscrições para o Fulvestão, o simulado aberto do Objetivo. No Fulvestão é possível vivenciar o clima dos vestibulares. A prova é nos moldes da primeira fase dos exames mais concorridos, como a FUVEST, a Unicamp e a Unesp. E tem o mesmo grau de dificuldade, a mesma duração e conta com a participação de um grande número de candidatos. Cada detalhe é programado para que o estudante vivencie uma situação real da prova. Como os interessados podem participar? Tem inscrição? Muito fácil, basta fazer a inscrição totalmente gratuita pelo site curso-objetivo.br ou comparecer a uma das unidades do Colégio Objetivo. O Fulvestão será realizado no dia 4 de maio. Para mais informações, acesse o site do curso Objetivo. E atenção, os candidatos mais bem classificados vão ser premiados. Bom, agora vamos falar da Escola do Mar, uma atividade bastante aguardada pelos alunos. Localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a Escola Ambiental foi criada pelo Colégio Objetivo como extensão às atividades desenvolvidas em sala de aula. É um laboratório vivo. O aluno tem contato direto com a
o ecossistema marinho e desenvolve o interesse pelo estudo do meio ambiente, pela pesquisa e pela importância da natureza. Vamos ver a reportagem, roda VT. Imagine uma escola tão grande, onde não existem portas e janelas, onde o mar é nossa lousa e os professores são os peixes, os ouriços e as estrelas. Esta é a Escola do Mar, onde a fauna e a flora marinha são a mola mestre desta experiência educacional ímpar e pioneira do Colégio Objetivo. Escola do Mar, Colégio Objetivo, dia de descobertas aqui nessa escola a céu aberto. Estamos na embarcação do Colégio Objetivo, ao lado do professor Carlão, que está à frente, né, coordenador desse projeto. Professor, o que nós vamos encontrar hoje nessa descoberta, nessa aventura? Eles vão conhecer um ecossistema totalmente novo, né? Diferente para eles. Guezal, verdadeiros berçários marinhos, onde muito no reflorestamento e na reconstrução dessa área. Então todos agora estão com raízes, né? Com as sementinhas e vamos plantar. Vamos juntos? Vamos lá, pode vir. Ajudando e colaborando para restaurar essa área da natureza. Cada aula é única. Nunca uma aula é igual à outra. É verdade, é verdade. Sim. Cada aula é única. Foi um grande prazer, foi a primeira vez que eu fui, tive o privilégio de ir 2 vezes na Escola do Mar para fazer reportagem, essa foi a primeira vez, e foi uma grande descoberta para mim também, porque é um lugar lindíssimo, e você ter essa experiência, né, das crianças ali, o laboratório vivo, como a gente falou, é muito sensacional, né, JZ? Você que esteve lá. Já fui na Escola do Mar e eu acho que o mais interessante é o seguinte: tem várias escolas que fazem passeios e tudo, mas normalmente ficam em hotéis ou pousadas e fazem todo... Normalmente a organização dos passeios são, sei lá, de empresas que fazem. O Objetivo faz tudo lá, é tudo do Objetivo, todo o processo deles. Então, eles sabem o que a gente está aprendendo em sala de aula, então eles explicam o que exatamente vai contribuir. E lá é toda uma, assim, todo o lugar, os laboratórios, tudo do Objetivo. Ô, João, então pode ser, por exemplo, o professor que está lá em sala de aula mesmo, na sala de aula física mesmo, é o mesmo que vai para a Escola do Mar também? Não necessariamente. Não. Às vezes até... Tem uma equipe lá, tem uma né? equipe. Mas às vezes pode ir daqui? Não, geralmente o que eles estão estudando, essa equipe que vai dar continuidade, mas não é o professor daqui. Só que a mesma matéria, lá, não o mesmo matéria. Professor. A mesma matéria, tanto é que o Objetivo, em todas as unidades, a gente aprende simultaneamente a mesma matéria no decorrer dos anos. Então, os professores de lá já sabem a matéria. Ah, entendi. Entendeu? E o que eu acho interessante é assim, primeiro eles vão para o mar, tem toda a visualização daquilo, aprendem. E à noite existe um reforço, né, do professor Carlão, dos outros professores, daquilo que você aprendeu, aí entra na matéria. Então faz ao contrário. Primeiro você sente, você vivencia e depois vem a aula prática. Mas eu acho que fora toda essa questão que a gente vê da experiência do passeio, que isso é muito legal, mas é mais fácil de ver. Na minha opinião, o mais interessante que o Objetivo traz é a estrutura e todo o cuidado, né, de preparação. Sim. Ele estava citando passeio, mas não é um passeio, é muito estudo ali, né? Exatamente. É toda uma preparação, é de manhã, às vezes eles saem de manhã e estudam, né, no período da tarde, noite, ou às vezes de manhã eles se preparam, né, nessa aula, no quiosque, e depois eles vão para o mar, enfim, fazer... Porque o passeio, essa questão do passeio na água, até existem outras escolas, mas o que o Objetivo faz, que é único do Objetivo, é ele fazer todo o processo, é tudo do Objetivo. Entendeu? Então, e isso, fora essa questão, a estrutura dos laboratórios que tem lá, o alojamento, é tudo Quer dizer, Objetivo. se sente mais em casa lá. Exatamente.
Isso que é bem interessante e é diferente. O objetivo é único em tudo, É né? verdade. Então, vamos lá. Não tem nada de passeio, não. Ali é Sim, muito é. trabalho e muito estudo. Muito né? Ah, mas é num lugar bonito, vai, gente. É verdade. É um prazer estar lá. É maravilhoso. É prazeroso o estudo. Vamos lá. Do estudo do meio ambiente, vamos para a arte. O terceiro ano do ensino fundamental está aprendendo sobre arte rupestre. A arte rupestre é uma das primeiras manifestações culturais da história da humanidade. Foi a maneira encontrada pelo homem de se expressar por meio dos desenhos. Eles representam o cotidiano, gravando fatos de sua realidade nas paredes das cavernas, árvores e pedras. As tintas eram feitas a partir de pigmentos encontrados na natureza. No laboratório de arte, as crianças colocaram em prática a técnica. Elas criaram suas próprias tintas com elementos da natureza. Desenharam, pintaram, aprenderam sobre os antepassados e conheceram registros feitos há milhares de anos. A professora Terena vai explicar a atividade. Roda VT2. Eles que criaram suas próprias tintas, né? Isso. Eles pintavam, a história deles, o dia a dia, passado, o que acontecia. Não existia a tinta que tem hoje. Eles faziam as próprias tintas. Com que será que eles faziam as próprias tintas? Carvão, argila, animais, com frutas. O conteúdo do caderno é a arte rupestre. Então, a gente vai estudar como que eles pintavam, né? Que pigmentos eles usavam. Então, a partir disso, a gente vai trabalhar com pigmentos naturais. Então, a gente vai fazer tinta à base de urucum, de açafrão, de terra, e vai explorar isso pensando, se hoje nós fôssemos, né, representar a nossa vida nas cavernas, o que a gente representaria? O que faria sentido representar? A gente vai primeiro fazer a tinta, observar os pigmentos que a gente faz. É uma tinta bem simples, com cola, água e o pigmento. E aí eles vão ter um desenho livre para retratar. Daí a proposta vai ser, se você fosse retratar aspectos desse mundo aqui, 2019, você ia deixar impresso numa parede. O que você gostaria de retratar? Então, essa é a proposta a partir dos pigmentos naturais. Que legal, que experiência, hein? Sim. A arte rupestre, não só com os pequenos, a gente aprende até hoje em dia em aulas de história da arte. E é muito interessante isso, a atividade que a professora propôs, que eu acho que isso cria mais uma própria experiência, um pensamento crítico de o que eles faziam há muito tempo atrás, você pode fazer hoje também, e que cria uma cultura e cria uma mensagem que você passa para o futuro. Eu não sei o que eu gostaria de retratar. Fiquei pensando aí. Se você fosse pintar alguma coisa para retratar? Eu deixaria Não, eu ia retratar um celular. É que eu acho o que mais, hoje em dia, essa questão da mensagem que foi o que eles fizeram. Porque eu acredito também que foi para ter uma mensagem. Hoje em dia, nosso objetivo não é atingir os povos futuros que vão ter na Terra. Eles até pensam em povos alienígenas. Eles mandam sonda. Teve acho que uma sonda que eles mandaram um tempo atrás que estava com um disco do Beatles. Isso que é bem interessante. Cada vez mais a gente tentando passar uma mensagem do como é o nosso cotidiano. É, isso mesmo. Bom, meninos, JG, o que mais que vocês prepararam para o programa? Bom, arte rupestre tem tudo a ver com a história, que é o tema do nosso próximo assunto. O 5º ano participou de uma oficina de sítio arqueológico. Na oficina, os alunos conheceram como é o trabalho do arqueólogo a partir da descoberta de vestígios históricos. E qual material foi usado na oficina, JG? Caixa de sapato, areia, pincel, barbante, um objeto de cerâmica. A ideia foi simular um local de pesquisa arqueológico. A professora Beth Nascimento vai explicar a atividade. Roda VT3. Essa foi uma oficina que eles fizeram para as aulas de história. Tá? Agora, no 5º ano, eles iniciaram o ano estudando toda a evolução dos hominídeos, o período paleolítico, neolítico, formação das primeiras cidades, as primeiras civilizações, e descobriram que o papel do arqueólogo é muito importante na investigação desses vestígios históricos. Sendo assim, nessa oficina, eles praticaram um pouquinho dessa profissão, fazendo a investigação dos objetos
objetos que eles mesmos enterraram na areia e foram pincelando, limpando esses objetos para identificar a localização e a importância desses vestígios históricos para explicar o nosso passado. A gente fez um trabalho de história. Primeiro a gente pegou um objeto de cerâmica, quebrou, colocou em uma caixa de sapato, o objeto de cerâmica quebrado. Aí a gente colocou areia em cima da cerâmica, para os nossos amigos descobrirem onde está o objeto. Eu achei a atividade bem legal, eu me senti um arqueólogo. Foi muito legal. Eu vou mostrar meu trabalho agora. Ele tá aqui. É um vaso de planta que eu quebrei. Que aí eu posso ir desenterrando e achando vestígios. Deixando vestígios. E que pode graça. ser, né? Pode ser que daqui a pouco tenhamos aí um arqueólogo. Não, ou então um apresentador, né? Um repórter, porque a desenvoltura ali na frente, E né? o olho dele brilha diante da câmera, né? Você viu que Nossa. bonitinho? Vai saber, Parabéns. né, Silvia? Vamos acompanhar, né? Bom, as primeiras atividades motoras surgem no início da vida. O sorriso e o engatinhar do bebê dizem muito sobre o desenvolvimento. As atividades motoras fazem parte da rotina das crianças dentro e fora da escola, não é mesmo, Alessandra? Isso mesmo. Nas aulas de movimento do Colégio Objetivo, as crianças da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental participam de atividades que estimulam a ação corporal e a construção do conhecimento. Elas entram em contato com múltiplas situações de experiência, jogos e brincadeiras, e incentivam interações e experiências das crianças com o espaço e com o objeto. Roda VT4. Nas aulas de movimento, as crianças do Infantil 3 participaram de um circuito. Foram criadas 4 estações, a do varal, a do plástico bolha, a do tênis e a estação das tintas. A cada estação uma novidade e um desafio diferente. Na estação do varal, a do plástico bolha. Elas desenvolvem o movimento de pinça, fundamental para que consigam segurar de modo correto o lápis e não tenham problemas futuros de dores na articulação. Em um outro espaço, elas aprendem a amarrar tênis. Uma atividade simples, mas um grande desafio na fase infantil, não é mesmo? Olha. A atividade contribui na coordenação motora e também desenvolve a independência da criança. Muitos pincéis e cores à disposição das crianças na estação das tintas. O desafio é soltar a imaginação e criar desenhos e pinturas com pincéis, brincando e se divertindo com as cores. A atividade desenvolve a coordenação motora fina, o domínio do uso de materiais como o pincel e o lápis e aperfeiçoa o domínio dos traços. Muito bem. Muito. Não, e amarrar o tênis, né? Fantástico. É difícil amarrar tênis. não é fácil, Aprender. não. Aprender. Aprender. Agora eu já sei. Eu também amarro certinho, mas a gente nota, né, que os pais falam isso, né? Amarra seu tênis. grande para Amarra as seu crianças, tênis, né? A gente ouve pai e mãe falando isso. Bom, e qual é o nosso próximo assunto, Alê? Vamos falar de motricidade oral. São exercícios que a gente faz com a boca para estimular a musculação que está em volta da boca. É uma atividade opcional oferecida às crianças da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, que estão em fase de alfabetização. Essas atividades estimulam a fala, o som e as crianças desenvolvem a linguagem. Há muita atividade lúdica e brincadeiras direcionadas com música e movimento. O professor Renato vai explicar a atividade. Roda VT5. A motricidade oral tem a proposta de trabalhar a parte das vogais, da fala da criança através de canções, como as canções da parte infantil, né, do universo deles, e trabalhar também a parte das sílabas, movimento. A criança ela toca o instrumento e fala ao mesmo tempo, canta ao mesmo tempo. Eles caminham também pela sala tocando instrumento.
acompanhando o ritmo do violão, o andamento da música, que são as propriedades sonoras. Nós temos o andamento rápido, lento, os timbres dos instrumentos. E isso tudo trabalhando com o corpo. Eu fiz aqui com eles um aquecimento com a língua, onde eles acompanham o movimento com a língua, como aquecimento, trabalhando a parte para soltar a língua mesmo, né, para começar a aula, toda uma preparação, mas sempre no ritmo, trabalhando o andamento. Ela sente através da música, o andamento tem como proposta assim, para eles falarem junto com a música, desenvolver, sentir através do corpo, através da música, com o corpo também. Ela fala ao mesmo tempo, canta e mexe com o corpo. Então isso eles conseguem sentir. E a atenção, né, o foco, porque ela tem que prestar atenção o que eu estou falando para ela, o que a canção está dizendo, no caso a canção da língua, para ela saber a parte que ela tem que fazer o movimento, no andamento da música. Então isso vai desenvolvendo essa parte da fala junto com o movimento da criança. E agora é a hora de brincar, com a língua pra lá e pra cá. E agora é a hora de brincar, com a língua pra lá e pra cá. E pra poder exercitar, de um lado para o outro, eu vou rodar. São várias formas, né, que o objetivo Sim. tem de despertar tudo nas crianças. Bom, agora o nosso assunto é esporte. Vamos falar das aulas de judô do Colégio Objetivo, João. Isso mesmo, o judô faz bem para o corpo, para a mente e proporciona diversão e bem-estar. Os alunos desenvolvem a disciplina, a concentração, a dedicação, o respeito, a harmonia com o outro e consigo mesmo, a confiança e aprendem a lidar com vitórias e derrotas. No Objetivo, as aulas são separadas por faixa etária e acontecem a partir da educação infantil. É oferecida uma programação diferenciada para cada série. Os judocas realizam exercícios de coordenação, agilidade, velocidade, além de alongamento e exercício de resistência. O professor Aurélio vai falar sobre as aulas de judô do Colégio Objetivo. Roda VT 6. Perto. Nós separamos as turmas infantil, Fundi 1 e Fundi 2. O infantil é uma aula totalmente diferente, tem muito lado lúdico. O Fundi 1 você começa a dar o Uchikomi, que é a entrada de golpes, tá? Os golpes básicos do judô, que são em média uns 10 golpes básicos. Fundi 2 eu estou dando toda uma apostila e essa apostila te dá direito a você prestar para uma faixa preta futuramente pela Federação Paulista de Judô. Movimento joga, calma, começa você. E o judô ele tem uma característica muito importante, que é justamente essa da disciplina, né? É muito importante. E o Objetivo dá um foco muito grande nessa área do esporte. Sim. Né? Judô. Você não gosta de judô, não, né? Eu já Você pratica já luta, treinei, alguma coisa, eu não? luto boxe, mas já treinei judô quando era mais novo. E eu acho que não importa o esporte que você faça, o esporte traz responsabilidade, traz disciplina, traz pontualidade e traz organização. Eu acho que isso é o principal. E isso, o esporte, às vezes as pessoas falam, talvez a aula de educação física é mais para se divertir, mas eu acredito que também faz parte essa questão do esporte, não só da parte física, mas da parte de você ter como... você cria o esporte também cria caráter, né? Sim, os você valores, exatamente. desenvolve os valores. E Sim. aprender a ganhar e a perder, né? Que eu acho que é o mais Exatamente. difícil. É. Perder é muito chato. E um aprendizado que você leva para a vida, saber competir, né? Essa coisa que todo mundo E já o fala. primeiro desafio da vida é o esporte. É aí que você começa a ter a competitividade. Antes de você entrar no mercado de trabalho, não importa com o que você quer trabalhar, onde, sempre vai ter uma competição. E o esporte já mostra essa competição, mostra que Tem frustração. E trabalho em grupo é o mais importante, super importante para você ganhar. Se você não tiver o trabalho de grupo, você não perde. Mas você também vê que você precisa ficar atento, porque na hora do sucesso, na derrota, cada um por si também. É verdade. E o estar atento, estar no aqui e agora também, né? Que é algo fundamental que a Sim. gente leva para a vida, né? Nem passado, nem futuro.
né? Sim. É o famoso Here Now, né? Tudo bem. Isso mesmo. Quero agradecer aqui a presença do nosso ilustre aluno João Guilherme. Obrigada, JG, Muito obrigado. pela sua Obrigada, presença viu? aqui Muito toda obrigado. semana. Graças a Deus, né, Alessandra? Quero agradecer a Alessandra também, que cuida da redação e de escolher as atividades do Colégio Objetivo, sempre muito empenhada. Muito obrigada, viu, Parabéns. Alessandra? Próxima Viu, semana. Ale? Obrigada. 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 Mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Encerramos o Duas na Tri de hoje com algumas citações que fazem a gente refletir um pouco, né, sobre tecnologia. Se tornou aparentemente óbvio que nossa tecnologia excedeu nossa humanidade. Mas o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Albert Einstein, cientista. Uma máquina consegue fazer o trabalho de 50 homens ordinários. Nenhuma máquina consegue fazer o trabalho de um homem extraordinário. Herbert Hubbard, escritor. Ciência e tecnologia revolucionam nossas vidas, mas a memória, a tradição e o mito moldam nossas respostas. Arthur Schellinger. Encerramos o Duas na Tri lembrando que a educação é uma história sem fim.